Amém. Quero saudar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, queria deixar aqui uma palavrinha para a meditação dos irmãos, que se encontra em Oséias 11, capítulo 1, que vai dizer: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se ia da sua face. Sacrificava a Baalins e queimava incenso, as imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que era eu que curava. Atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para ele, como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhe dei de mantimento. Amém? Glória a Deus. A palavra aqui vai falar acerca da ingratidão de Israel para com Deus. Mas também vai falar, o capítulo 11 de Oséias, vai falar acerca da misericórdia do Senhor, da bondade de Deus. Porque Deus, ele não prova para matar, mas ele prova para nos ensinar. E muitas das vezes nós não entendemos e acabamos sendo ingratos. Como o primeiro versículo vai dizer: Quando Israel era menino, eu o amei. O Senhor, ele nos amou desde o início. Quando ele nos criou, ele nos formou. Ele nos amou. E para demonstrar esse amor, Deus entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. A maior prova de amor foi a morte de Jesus ali na cruz. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor segue falando no versículo 2, que quanto mais ele o chamava, mais Israel se afastava do Senhor. Então, quando o Senhor ele nos chama, como é esse chamado de Deus? Às vezes o Senhor nos chama através de uma prova, através de uma luta, de uma aflição. Deus, ele nos chama, ele tem suas maneiras de nos chamar. E muitas das vezes nós não entendemos o chamado do Senhor e acabamos nos afastando do Senhor. Às vezes nós não aguentamos a prova, a situação, o problema. Mas quero te dizer que o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele tem suas maneiras de trabalhar conosco. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor, para que nós venhamos aprender, que nós venhamos ser pessoas sábias para entender o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. No versículo 3, ele vai falar que ele o ensinou a andar a Efraim. Tomei pelos braços, mas não conheceram. O Senhor, ele nos ensinou a andar. Ensinou como? Através da palavra dele. Ele nos ensina a cada dia como nós devemos se comportar, como nós devemos falar, como nós devemos andar, como nós devemos dar os nossos exemplos, dar testemunhos. Ele nos ensina dentro da sua palavra. E muitas das vezes, como ele fala aqui, que muitas das vezes nós não conhecemos. O Senhor foi o Senhor que nos ensinou. O Senhor nos demonstrou o maior amor ali na cruz. E muitas das vezes, muitas pessoas, eles não entendem. E aí, de se achegar para Cristo, se afasta. E não é isso que o Senhor quer. O desejo do Senhor é que cada um de nós se achegue a Ele. Porque Deus, ele quer salvar a todos.
Deus, ele nos ama. Foi para isso que ele se entregou ali na cruz. Este amor, só o amor do Senhor, só a graça do Senhor já nos basta. Não precisamos de muita coisa. Apenas temos que ser grato pelo que ele é, pelo que ele já fez. Não pelo que ele vai fazer em nossas vidas, mas devemos seguir e adorar a Deus pelo que ele é. O versículo 4 vai falar: o Senhor ele nos atraiu com cordas humanas e com cordas de amor. Aqui ele vai e foi eles com os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhe deram mantimento. Aqui ele usou uma figura de um fazendeiro quando ele precisa alimentar o seu animal. Para o animal se alimentar melhor, ele tira o jugo, aquilo que fica ao seu pescoço, que incomoda, ele tira. Assim é Deus conosco. O Senhor ele quer nos alimentar. Mas para isso, o Senhor tem muitas das vezes o Senhor precisa tirar certas coisas da nossa vida, para que a vontade se permaneça, se cumpra na nossa vida. Muitas das vezes o Senhor tem que tirar certas coisas na nossa vida. E nós temos que entender, obedecer e aceitar. Não podemos ser ingratos ao Senhor, porque Ele foi que nos criou. Então Ele sabe de todas as coisas. Então o que eu quero te dizer, meu irmão, nessa tarde, é que nós não venhamos ser ingratos com o Senhor, porque o Senhor ele é bom, mesmo que nós não merecemos, mesmo nós sermos infiéis, como ali Israel foi, mesmo nós sendo infiéis, o Senhor ele permanece sendo misericordioso, como nesse capítulo 11 de Oséias vai nos relatar, que o Senhor ele é bom em todo o tempo. Mesmo com tudo o que está acontecendo em volta de nós, que nós não venha entender de mal, que nós não venha entender ao contrário do que o Senhor quer nos mostrar, mas o que o Senhor quer nos dar é uma lição, que nós venha tomar essa lição, que nós venha aprender que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Esse vírus está aí, não é por acaso. Tem uma lição, tem um fundamento. Deus ele tem um plano, ele tem um projeto, a qual ele planejou, ele sendo sábio, ele sabe de todas as coisas. Que nós possamos entender a vontade perfeita do Senhor, porque Deus ele é bom. Ele é o nosso professor, o qual nos ensina. Ele, como aqui nesse texto também vai usar a figura de um pai amoroso. Ele é o nosso pai. Deus é o nosso pai amoroso. Ele nos ama. Ele nos ensina a andar. Ele nos ensina qual o caminho verdadeiro. Temos que andar num caminho estreito que é o dele. Não é fácil, não. Não vim aqui para lhe dizer que o evangelho é fácil, mas eu vim lhe dizer que tem duas opções: o mal e o bem, o céu e o inferno existe sim. A volta de Cristo ela está próxima. Isso não é brinquedo, meus irmãos. Vamos nos achegar mais. Esse vírus não veio para nos afastar. Muitos falam, fechou, tá fechando tudo, tal. Não, mas isso não é motivo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Se ele permitiu, ele sabe.